Notícias preocupantes sobre a situação da Ucrânia na frente de batalha, principalmente em Pokrovsk e na frente em Zaporizhia, enquanto a Romênia alega que, mais uma vez, houve uma violação do seu espaço aéreo. Mas, ao mesmo tempo, temos boas notícias para a Ucrânia, pelo menos em relação a um dos seus grandes desenvolvimentos nessa guerra entre Rússia e Ucrânia, que agrada bastante os países da OTAN. Falar um pouquinho também, cara, sobre as táticas que vão ser utilizadas pela Venezuela para lutar contra os Estados Unidos, visto que o Gerald Ford já chegou à costa da Venezuela e uma invasão, ou pelo menos algum tipo de intervenção, parece cada vez mais próxima, enquanto o Reino Unido deixa de compartilhar algumas informações sigilosas com a inteligência dos Estados Unidos, alegando que não concorda com algumas ações militares do país, principalmente na região do Caribe. Falar um pouquinho também sobre a importante reunião entre Al-Jolani e Trump, que reaproxima Síria e Estados Unidos, com algumas críticas em relação à Rússia. Sim, o Al-Jolani abriu o jogo e mostrou que a situação entre Putin e Síria não está nada boa, enquanto um acordo entre Estados Unidos e Índia pode estar cada vez mais próximo para desagrado dos russos. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre o reaparecimento de Sergei Lavrov, que dá boas notícias alegando que quer fazer uma reunião com os Estados Unidos, e também a PL antifacção, que deve ser votada no futuro próximo, mas abre margem para uma possibilidade de intervenção estrangeira no Brasil e alguns questionamentos também sobre o seu funcionamento aqui na política brasileira. Será que vale a pena? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Para quem não sabe, eu tenho a minha empresa chamada Professor Ricardo Marcílio, que é responsável não só pelo canal, mas por vários outros serviços. Vocês sabiam que, apesar de chamar Professor Ricardo Marcílio, se eu não tivesse o registro no INPI, eu corria risco de perder o nome da minha empresa, tanto por alguém que poderia usar sem querer, ou até mesmo, claro, por má fé. Para fazer o registro é muito demorado, é burocrático, é difícil. Por isso, eu recomendo para vocês que a mesma empresa que fez o registro para mim, que é a Muvon, faça o serviço para vocês. O serviço ele tem um preço muito competitivo, deixa muito rápido, desburocratizado e você se preocupa com o que realmente interessa, que é gerar valor a partir dos seus negócios. Então, link na descrição e conta com o serviço da Muvon para garantir a segurança da sua empresa. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. E lembrando, hein, que a Muvon, que é parceiraça do canal, está em Black Friday, galera. Aproveitem que os preços estão sensacionais. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, as notícias que hoje circulam na mídia ucraniana, na mídia russa e até na própria mídia ocidental não são nada boas para a Ucrânia. Primeiro que a gente tem a região de Zaporizhia, que é onde você tem, né, uma região com a usina nuclear, um solo bastante fértil, conexão ali com a Crimeia, Kherson, que é super estratégico, aliás, até para fazer uma espécie de demonstração de força. A gente também teve uma visita do Zelensky à região de Kherson, porque a Rússia tinha invadido, foi um dos pontos que a Ucrânia conseguiu reconquistar, já em meio à guerra Rússia-Ucrânia, mas a frente está colapsando, pelo menos em alguns pontos, com algumas mídias indicando que já há um avanço em torno de 4 a 5 quilômetros por dia, em área, claro, né, dos russos nesses territórios. Além disso, algumas doenças relacionadas a corpos ali que estão sendo depositados ou sendo recolhidos já estão voltando na frente de batalha para os ucranianos. Isso tem muito a ver, né, com uma doença que era muito propagada na Primeira Guerra Mundial, para vocês terem uma noção, e também a questão da possível falta de combatentes. E, de novo, não são mídias russas falando sobre isso. A Financial Times, que é uma mídia ocidental, colocando que existem muitos desertores, que você não tem mais exatamente uma frente de batalha tão sólida para lutar, justamente pela falta de moral das tropas, pela falta de financiamento, pelas grandes baixas ao longo de mais de 3 anos de conflito. E claro que isso é uma situação muito preocupante para a Ucrânia. Claro que a gente tem também o outro lado, em que pesquisas internas identificam que, pela primeira vez, mais da metade da população russa já está cansada da operação militar especial dos russos contra a Ucrânia. E a gente sabe, né? Quando você tem uma falta de combatentes, um cansaço, uma crise econômica, sanções, por incrível que pareça, talvez isso seja um indício que a gente possa estar um pouco mais próximo de algum tipo de acordo entre as duas nações.
Além disso, cara, a Romênia também, ela encontrou fragmentos de drones, mais ou menos ali a 5 quilômetros da fronteira, muito próximo do rio Danúbio, e claro que muito possivelmente a partir de algum tipo de ataque dos russos contra o território ucraniano. Lembrando que não seria a primeira vez que a Rússia viola algum tipo de espaço aéreo da OTAN. Já violou na região dos Bálticos, já violou na região da Polônia e já violou também na região da Romênia. E isso abre espaço, claro, para algum tipo de intervenção maior da OTAN contra a Rússia. A Rússia pode alegar que foi um acidente, pode alegar que foi algum tipo de defesa dos ucranianos, algum tipo de bandeira falsa, né? Ou seja, a Ucrânia colocou aquele drone naquela região só para justificar algum tipo de intervenção. Mas é claro, galera, que há preocupações sobre uma maior participação da OTAN no conflito contra a Ucrânia. Se todas essas notícias são bastante negativas para a Ucrânia, eu diria que tem uma que emerge como uma notícia positiva, e lembrando que geopolítica é o jogo dos interesses, e isso agrada muito, interessa muito ao Ocidente. Talvez, como eu trago para vocês, a grande modificação, a grande inovação foi o uso de drones em larga escala nessa guerra. Não que os drones antes não fossem utilizados, claro, mas assim, em um grande combate, em um grande conflito internacional, talvez essa seja a primeira vez. A Ucrânia, nesse momento, ela tem capacidade de produzir cerca de 4 milhões de drones por ano. A Ucrânia tinha, antes da guerra, cerca de 10 fábricas, hoje a gente fala em quase 500 fábricas. Para vocês terem uma noção de proporção, hoje a Ucrânia só é superada pelos russos em capacidade produtiva e pelos chineses. Aliás, a China ser o primeiro colocado, sendo que a China nem está em guerra em drones militares, já mostra o avanço dos chineses também no hard power, né, no seu poder bélico. Os Estados Unidos, para efeito de comparação, eles têm hoje uma capacidade produtiva de cerca de 100 mil drones por ano. Eu até trouxe para vocês que o governo americano, o Pentágono, anunciou que para os próximos anos eles vão aumentar as importações e também facilitar a produção no seu próprio mercado interno, ou seja, dentro do próprio país. Os drones são a verdadeira revolução, porque eles têm uma efetividade muito grande com um ótimo custo-benefício. Já trouxe para vocês que uma série de operações ucranianas feitas com drones conseguiram atingir a profundidade do território russo e comprometer equipamentos de milhões, de dezenas, centenas de milhões de dólares, apenas, cara, com o uso de drone que tem um custo muito mais baixo, entende? E é claro que a OTAN se interessa nisso. A própria Bloomberg já colocou que a Alemanha, a França, a Espanha e o próprio Estados Unidos estariam interessados numa eventual cooperação militar com os ucranianos para fortalecer a sua capacidade produtiva de drones. Ou seja, a Ucrânia se especializou em um artefato que é muito bem quisto pelos membros da OTAN. Além disso, cara, temos também notícias importantes depois de muito tempo de deslocamento, ter saído ali, né, passado pelo Mar Mediterrâneo, pelo Estreito de Gibraltar. Agora nós temos o USS Gerald Ford, o maior porta-aviões do planeta, que é liderado pelos Estados Unidos, já desligou o seu sistema de localização, o AIS, o que dá um indicativo que aparentemente ele está vindo para algum tipo de posição estratégica, chegando muito próximo do Mar do Caribe. Além dos quase 15 mil militares, dos bombardeiros, dos caças que ali existem, até dos Night Stalkers, que são ali pilotos de elite do poderio militar americano, dá um indicativo que algum tipo de ação pode acontecer em um futuro próximo. O próprio Senado americano, por exemplo, rejeitou uma proposta que inviabilizava um ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela, ou seja, a autorização. Talvez não a autorização direta, mas não há a possibilidade de negação, que na prática dá praticamente no mesmo, né? Pois bem, galera, a Reuters teve acesso a documentos exclusivos ali da Venezuela que dão indicativo de como que o Nicolás Maduro ele planeja confrontar os americanos. Porque, vamos ser sinceros, cara, no tete-a-tete ali, né, poderio militar, é óbvio que a Venezuela não tem condições. Aliás, hoje, estrategicamente falando, talvez nenhum país tenha condições. Eu trago esse dado para vocês porque eu acho que ele é muito caricato da diferença militar que existe hoje no planeta. Os Estados Unidos sozinhos são o primeiro país que mais gasta em números absolutos em defesa, mas se você somar do segundo até o nono colocado, os americanos são ainda superiores aos 8 que vem na sequência. Entende? Se você somar França, Reino Unido, Alemanha, Rússia, não dá o gasto militar dos Estados Unidos. A Venezuela
vai conseguir, galera, combater os americanos, pelo menos em vias diretas? É óbvio que não tem essa capacidade. Só que a gente já teve momentos no passado, inclusive o Diosdado Cabello fala sobre isso, né? Que a Venezuela, ela começa com V de Vietnã. Qual que é o grande mote, né? Qual que é o grande esperança, vamos colocar assim, da Venezuela? É que a Venezuela ela consiga fazer uma espécie de anarquização e uma espécie de guerrilha para conseguir vencer os americanos. O documento que a Reuters teve acesso falou que os venezuelanos estão preparando mobilização de equipamentos soviéticos e russos, guerrilhas urbanas e também na floresta. Lembrando que a Venezuela é um país que tem grande densidade demográfica, uma região bastante urbanizada, mas também tem a floresta amazônica, que atua eventualmente, né, como um espaço mais fechado para conseguir mobilizar tal, e também uma possibilidade de anarquia nas ruas. O próprio exército venezuelano, segundo a Reuters, foi instruído a se dispersar e a se esconder, tanto em meias casas como também nas florestas, alegando que eles não conseguiram sobreviver em um conflito direto com os Estados Unidos. Professor, calma aí, como que funcionaria então, né? Essa parte da guerrilha urbana, eles estão chamando de a resistência prolongada. A gente teria unidades militares venezuelanas espalhadas em centenas de lugares estratégicos, praticando sabotagem e guerrilha. Vocês entendem, galera, que é mais ou menos a mesma lógica do que, por exemplo, Israel contra a Gaza. Claro que são países diferentes, capacidades militares diferentes, históricos diferentes. Tô falando aproximadamente. Gaza é uma região com uma altíssima densidade demográfica e bastante urbanizada. O Hamas, por exemplo, ficava próximo de áreas extremamente povoadas, muitas vezes se vestindo como a população civil e preparando emboscadas contra o exército israelense, que tem uma das melhores inteligências do planeta. E foi difícil você penetrar naquelas regiões, em Canhunes, nas maiores cidades. Cara, imagine então na Venezuela, entende? Fora que, pelo número de militares, galera, convenhamos, 15 mil, aparentemente não indica algum tipo de ação militar terrestre, pelo menos não por enquanto, né, dos Estados Unidos. Mas talvez ataques específicos com mísseis, tem Tomahawks, por exemplo, ali próximo do litoral do Caribe. Não sabemos. Mas caso haja essa intervenção, uma guerrilha vai ser formada, uma resistência. Além disso, prepara também uma espécie de anarquização com 5 a 7 mil homens, que seria o serviço de inteligência com apoiadores armados do partido bolivariano, para criar uma desordem e também tornar a região de Caracas praticamente ingovernável. Ou seja, vocês querem fazer algum tipo de ação contra o Nicolás Maduro? Saiba que a gente tem aqui pessoas se mobilizando, fazendo propaganda anti-Estados Unidos, alegando que há uma intervenção estrangeira ferindo a soberania da Venezuela e vocês não vão conseguir dominar o país. Ou seja, guerrilhas, sabotagem, caos, uma anarquia são as armas de defesa da Venezuela. E lembrando que o Nicolás Maduro está armando a sua população, seja a guerrilha bolivariana, seja o exército mesmo, né, da Venezuela, para se defender de algum tipo de ação. Vale lembrar que os Estados Unidos estão perdendo um pouco de apoio internacional militar também por conta das ações. A cúpula da CELAC com a União Europeia condenou qualquer tipo de intervenção que haja na região do Caribe, deixando bem claro também, vamos ser justos, que não criticou o Trump ou os Estados Unidos, até porque senão vários países nem assinariam, como a Argentina, como o Paraguai, ou até mesmo os membros da União Europeia, mas criticou possíveis intervenções na região do Caribe. A gente tem o Reino Unido anunciando que o seu serviço de inteligência, e lembrando que os britânicos fazem parte do Five Eyes, né? Ou seja, o compartilhamento de inteligência entre os 5 membros, não está mais compartilhando dados da inteligência britânica na região do Caribe, por não concordar com a postura dos Estados Unidos. Essa história que os americanos ficam fazendo interceptações contra embarcações militares, isso não é de hoje, isso existe há bastante tempo. Só que uma coisa é você fazer interceptação, outra coisa é você afundar as embarcações diretamente. O que os americanos estão fazendo hoje, alega-se, né, que eles já tenham ali eliminado pouco mais de 70, falam-se 76 pessoas, e a alegação da ONU é que seria uma execução extrajudicial, ou seja, que viola os princípios internacionais. O Reino Unido, alegando que não quer ser cúmplice desse tipo de ataque, se rejeitou a compartilhar informações. E é claro, né, galera, você começa ali, o Trump não participando da COP, o Trump colocando essas sobretaxas, isso vai criando um certo isolamento geopolítico dos Estados Unidos. Entendi, o professor, ele é contra os Estados Unidos, falando que os Estados Unidos vão deixar de ser a maior potência geopolítica. Cara, não vão, claro que não vão, né? Mas eu diria que pouco a pouco o mundo que foi construído pelos americanos
Convenhamos, cara, você pega ali a conferência de Bretton Woods, o FMI, o Banco Mundial, a própria questão da Conferência de São Francisco, da criação da ONU, as instituições como a OMC, por exemplo, da década de 90, elas fazem parte de um sistema político e econômico que foi engendrado pelos americanos. E isso vem sendo comprometido pelo desrespeito às instituições internacionais. E eu diria que os americanos, claro, entre aspas, carregam essa culpa no cartório. Entende que são pequenas mensagens ali. Claro que os americanos eles ainda são extremamente poderosos, né, cara? Não dá pra questionar que os americanos vão continuar sendo influentes, independente das suas atitudes, pelo menos aí em médio prazo. Mas que isso pode comprometer no futuro? É claro que pode. Além disso, galera, tivemos também a visita que Al-Jolani, atual presidente da Síria, fez aos Estados Unidos. E olha que interessante, né? O Al-Jolani, como eu já trouxe para vocês aqui no canal, é uma figura que lutou contra as forças americanas do Iraque. Ele ficou preso durante 5 anos em uma prisão para terroristas, fugiu, né? Teve ali, saiu da prisão, foi em direção à Síria, fundou, ou pelo menos organizou, liderou um braço armado da Al-Qaeda na região da Síria, que seria frente ao Nusra. Depois de um tempo, se converteu para o HTS, se mobilizou contra as tropas do Bashar al-Assad, também na época contra os rebeldes aliados dos americanos, enfim, e conseguiu dominar o poder na Síria depois de expulsar o Bashar al-Assad. Hoje o HTS, que é essa antiga frente ao Nusra, uma dissidência da Al-Qaeda, governa o país e foi mudando o seu posicionamento, se tornando mais contra o Irã, contra o Hezbollah, contra o Hamas e mais aliado ao Ocidente. A gente tem a figura do Al-Jolani fazendo a visita ao governo americano e o Trump chamando-lhe de um grande homem, um líder muito forte. Isso mostra a importância estratégica da Síria. A Síria é um país que tem bastante petróleo, tem bastante recursos naturais, está no coração do Oriente Médio, rotas de gasodutos, oleodutos. Funcionava como um ponto de conexão do autodenominado Eixo da Resistência, liderado pelo Irã, que é um grupo ou pessoas, né, organizações, ou até mesmo de países que se posicionam contra Israel e os Estados Unidos no Oriente Médio. Perder a Síria para o Irã e também para a Rússia foi bastante problemático. Professor, mas fique tranquilo, porque eu estou vendo, por exemplo, que o Putin ele se reuniu com Al-Jolani e aparentemente a Síria quer manter relações com a Rússia. Eu também acreditava nisso. Até porque, assim, vamos ser sinceros, como eu sempre falo, para geopolítica, que lado é melhor você tá? Dos dois, em cima do muro. Porque você consegue coisas positivas, colher pontos positivos dos dois lados, né? É uma posição mais pragmática. Na geopolítica não existem amizades, existem interesses e cada nação pensa no seu próprio interesse. Se coincidir com o interesse do outro, tamo junto, melhor, né? Essa é a ideia. Pois bem, galera, a gente teve, por exemplo, a Jolani se pronunciando em entrevista para a mídia americana, colocando que na conversa que ele teve com Putin, a ideia talvez não fosse nem manter as bases militares que já existem, bases russas que existem na Síria, mas fazer algum tipo de punição contra o Bashar al-Assad. A gente sabe que o Bashar al-Assad está exilado na Rússia, inclusive com as suas riquezas, suas mansões e tal. Dizem que ele fica jogando lá videogame o dia inteiro, né? São as informações vindas da mídia ocidental. E o Adjolani falou que estava negociando a extradição, inclusive colocando que a Rússia, sim, participou de uma série de crimes que foram cometidos pela ditadura al-Assad, não só durante a Guerra Civil da Síria, mas ao longo de todo o histórico da família al-Assad no poder, tanto do Bashar al-Assad como também do seu pai Hafez al-Assad. Ou seja, eu diria, galera, que a Síria, de fato, está se afastando bastante do território da Rússia. Além disso, Gara, tivemos também uma notícia importante da mídia americana colocando que Estados Unidos e Índia estão cada vez mais próximos de um acordo. E esse acordo, ele pode preocupar bastante os russos, porque lembra, a Índia tinha anunciado que continuaria comprando o petróleo dos russos, apesar das ameaças dos Estados Unidos. Os Estados Unidos colocou sobretaxas de 50% em cima de produtos indianos, e Narendra Modi e Trump começaram a negociar. Se os Estados Unidos falam que está cada vez mais próximo do acordo, a não ser que os americanos tenham mudado sua retórica, a ideia de que os indianos devem ter aceito comprar menos petróleo ou combustíveis fósseis dos russos. As informações que a Bloomberg traz para a gente dão conta que as 5 maiores refinarias indianas já anunciaram seus contratos para dezembro e não há compra de combustíveis dos russos. Algumas refinarias indianas melhores sim, mas as principais já estão buscando mercados alternativos. É óbvio que isso se mostra, como eu trago para vocês, uma preocupação para a Rússia. Mas lembrando também que em dezembro o Putin tem visita a Narendra Modi, vai fazer uma visita a Nova Delhi.
E aí, cara, a Índia é um desses países, né? Negocia sempre com os dois lados. A Índia faz parte da Aliança Quad, mas faz parte dos BRICS. A Índia tem problemas com a China, mas vem se reaproximando dos BRICS. A Índia, né, é um ator aí importante da geopolítica internacional que gosta, claro, de pensar nos seus próprios interesses. Além disso, tivemos também o Sergei Lavrov reaparecendo. Sim, cara, o ministro das Relações Exteriores, que a própria mídia ocidental estava colocando como um desaparecido, já que ele foi muito duro nas negociações dos Estados Unidos. Sergei Lavrov se encontrou com Marco Rubio, aparentemente nem estava disposto a abrir nada mão dos seus princípios para fazer um acordo com a Ucrânia. Os americanos ficaram desesperados e cancelaram, ou chateados, e cancelaram a reunião que teria na Hungria. O Sergei Lavrov, depois disso, desapareceu, parou de sediar a comitiva do G20 da Rússia. Ele voltou, né? Voltou. O Kremlin nega, tá? Imagina, não houve nenhum tipo de retaliação. O Sergei Lavrov continua sendo nosso. Mas claro que é muito estranho esse sumiço depois de que a Rússia não gostou de ter cancelado a reunião, claro, né? Com o Sergei Lavrov. Com os Estados Unidos, aliás. E o Sergei Lavrov voltou dando dois recados. Primeiro, a gente sabe que existem países que estão dispostos a fazer novos testes nucleares. Esse país é os Estados Unidos, né? Deixando bem claro. E a gente sabe também que existe um interesse que a paz seja estabelecida entre Rússia e Ucrânia. Estamos sim dispostos a negociar, estamos dispostos a conversar, mostrar qual é a nossa proposta para uma paz entre os dois países, né? Entre Rússia e Ucrânia. Ou seja, talvez esse recado público, esse sumiço, depois dessa volta do Sergei Lavrov, seja indicativo que a Rússia esteja disposta a negociar, porque, claro, que sanções econômicas e o cansaço da população, enfim, meia guerra, pesam, né, para que a Rússia aceite algum tipo de acordo. E para finalizar, pessoal, temos também o governo brasileiro demonstrando algumas preocupações sobre a PL antifacção que está rolando agora no Congresso, tendo como relator o Derrit, né? Para quem não sabe, galera, era um projeto de lei que já existia mesmo antes da operação no Rio de Janeiro. E é óbvio que a operação no Rio de Janeiro, ela expõe o caos que existe na segurança pública, não só do Rio de Janeiro, mas eu diria que do Brasil inteiro. Se a gente for escalar a atuação dos narcotraficantes, enfim, né? Não existe só no Brasil, existe em toda a América Latina. E percebam como o discurso da segurança pública ele é crescente em todos os países. Seja na Argentina, região de Rosário, seja no Paraguai, seja no Equador com Daniel Noboa, seja na Colômbia, seja na Venezuela, no México, é o Salvador, né, com Nayib Bukele. A gente sabe que é um discurso muito forte e, como eu sempre trago para vocês, principalmente depois da operação que teve no Rio de Janeiro, deve ser um dos temas mais importantes para permear as eleições que vão acontecer ano que vem, eleições presidenciais do Brasil. Em meio a isso, a PL antifacção tinha o texto original tendo sido escrito pelo governo, e agora, claro, né, como relator, o Derrit, que é um cara mais ligado a uma oposição ao governo federal. Na prática, pede penas mais duras para membros de organizações como o CV, como o PC da capital, né? Sabe o que eu estou falando aí? Quais são essas organizações? O governo demonstra algum tipo de medo, porque a ideia é transformar esses grupos criminosos em entidades terroristas. E isso, segundo o governo brasileiro, não precisaria ser feito. Você pode criar uma nova tipificação penal, será como membros de gangues, membros de organizações criminosas, enfim, e aumentar as penas sem encaixar eles como terroristas, porque isso mudaria uma legislação que já existe, com a tipificação exatamente do que é um terror, tananã, e abrir alguns precedentes perigosos no cenário geopolítico internacional. Como, por exemplo, a ideia de uma queda do risco de investimentos. Cara, quando você pega as agências de investimento internacionais, geralmente elas olham alguns pontos para fazer investimentos ou fazer recomendações. Pô, o país deve para o FMI, deve para o Banco Mundial? Qual é o índice de corrupção daquele país? O país tem uma dívida que está controlada? Qual que é a porcentagem? Existem membros, por exemplo, terror, que atuam no país? Tudo isso é olhado. Então, colocar como terror, enfim, pode prejudicar a classificação de risco de investimento do Brasil. Existe a questão de possíveis sanções comerciais e financeiras. A gente teve informações saindo do Rio de Janeiro, indo para São Paulo, do PC da capital, atuando no mercado financeiro, no setor sucro-alcooleiro, no setor de venda, cara, até de ursinhos de pelúcia. E aí, quais organizações estão fazendo parte? Todos os bancos que negociam vão ser punidos?
Bolsa de Valores também vai ser punida, então isso pode gerar sanções e bloqueios comerciais, além da ideia de impactar o turismo ou até permitir algum tipo de intervenção estrangeira, facilitando uma coordenação com os Estados Unidos. O Cláudio Castro, por exemplo, governador do Rio de Janeiro, mandou uma carta para o Trump pedindo uma certa cooperação, né? Entendi. O professor, então, ele é contra. Cara, de novo, né? Aqui, eu confesso que eu não sou professor de direito, eu não entendo muito dessa parte de tipificação penal, mas acho que deve ter sim penas mais severas. Existem territórios que são verdadeiros estados paralelos, porque a definição de estado é quando você tem um governo com povo sobre um território com autonomia, um espaço geográfico que é comandado por um grupo. Então, não acho que seja um criminoso comum, um crime convencional não deve ser tratado dessa maneira. A questão é a tipificação como terror, tananã, e o que abre de precedentes para isso. De novo, acho que precisa ser melhor analisado para isso não gerar um efeito dominó que prejudique a economia brasileira e as possíveis relações geopolíticas do Brasil, que devem ter penas mais duras. Sim, que deve ser combatido e não somente com flores, galera. Sim, também, né? É uma situação de guerra praticamente. A questão que eu coloco é a tipificação e algumas críticas que estão sendo feitas em relação, por exemplo, à própria maneira como o texto está sendo redigido. Novamente, cara, não entendo sobre isso, né? Não sou advogado ou até mesmo estudioso sobre essas questões. Mas o texto ele fala, por exemplo, de restringir, limitar, obstaculizar, perdão, né? Ou dificultar, ainda que de modo temporário, a livre circulação de pessoas, bens, serviços públicos ou privados, sem motivação legítima reconhecida pelo ordenamento jurídico, poderia ter a tipificação de terrorista. E aqui, pegando os dois lados. O que houve, por exemplo, no dia 8 de janeiro, foi terror, tananã, por exemplo, que foi orquestrado mais pelo movimento de direita. Professor, mas tinha infiltrados da esquerda. Tá, vamos colocar como se fosse um movimento ali, né? Em protesto ao Brasil daquele momento. E aí aquilo foi terror, tananã. Professor, foi sim, porque eu sou contra o Bolsonaro e tal. E o que o MST faz, por exemplo? Que às vezes bloqueia vias, protestos que são feitos, o MTST, isso também seria terror, tananã. Então, existem alguns precedentes perigosos, porque como você não tem exatamente a tipificação do que é esse terror, tananã, professor, mas o PL não está sendo criado para punir essas pessoas. Sim, cara, mas você tem que ver o que está escrito na lei, não exatamente qual que é a intenção das pessoas que estão pensando no projeto. Além do que, da maneira como foi redigido, já houve alguns problemas em relação à atuação da Polícia Federal. A Polícia Federal, a gente sabe que é um organismo que investiga, né, crimes que têm impacto em mais de um estado ou relação com outros países, e a ideia é que eles investigam, por exemplo, ação contra o PC da capital, enfim, teve a participação da Polícia Federal e do Ministério Público. No primeiro texto enviado pelo DERIT, havia uma ideia que a Polícia Federal e o Ministério Público só poderiam atuar se houvesse autorização dos governos estaduais. Houve críticas muito grandes, inclusive da própria Polícia Federal, alegando que isso impediria ou dificultaria investigações. E agora foi colocado também uma mudança, né, feita também pelo relator, pelo DERIT, colocando que há a possibilidade de atuação da Polícia Federal sem conluio com os governos estaduais. Só que teria que avisar o governo estadual. Cara, convenhamos que a Polícia Federal muitas vezes investiga casos de corrupção dentro das próprias polícias estaduais ou membros estaduais. Vai ter que avisar? Será que há algum tipo de risco de vazamento de informações? Então, assim, de novo, tô aqui colocando, cara, dúvidas, questões, né, que eu acho que vão ser debatidas pelo nosso Congresso para fazer a melhor formulação possível de como combater o crime organizado. Mas pensando no ponto geopolítico da coisa, a classificação de membros terror, enfim, atuando no Brasil, pode comprometer e aplicar sanções pesadas contra o governo e instituições financeiras do Brasil. E só lembrando que a proposta ainda está em debate, então tem muita discussão para acontecer, a esquerda, a direita vai se manifestar, e o DERIT ele fala que ele está bem aberto para fazer uma proposta de coesão, ou seja, alegando que a segurança pública não é pauta de direita ou de esquerda, e sim uma pauta de, enfim, né, pensar na segurança coletiva da população brasileira. Vale lembrar que ele também alega que não é igualar terrorista com membros de facção, e sim igualar as penas, ou seja, alega que não vai trazer nenhum tipo de questão geopolítica para o Brasil. E aí, pessoal, você apoia? Sim ou não, hein? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.